Oi, gente. Essa aqui é Pepita. A gente veio falar de um filme, uma série. Né, Peps? Hoje? Oi, pessoal. Oi. Vocês me pediram e eu, né, claro, faço o que vocês me pedem, mas olha, o caso é o seguinte: Sex Life, momento de escolher. Momento da escolha. É agora. Tem que escolher. Vocês me pediram pra eu assistir, assim, vários gatilhos. Não foi muito legal pra mim a experiência. Eu parei várias vezes, né? Primeiro de tudo, parei várias vezes. Tipo, acho que nos 3 primeiros episódios foi só parando e ainda não vou assistir depois, porque eu tive várias sensações, das boas às ruins, várias memórias, lembranças, né? Essa coisa aí de ex e afins. Minha gente, assim, se você está com vontade de voltar pro ex, está sofrendo com saudade, passou por um relacionamento abusivo, e lembrando, relacionamento abusivo não são só coisas ruins, são coisas boas que você viveu ali dentro também. E ele é abusivo exatamente por isso, por causa dessa mistura do bom e do ruim, que você vicia ali, né? Fica dependente. Então, se você passou por tudo isso, se você tá nesse momento de saudade, de lembranças, assim, não assiste, porque você vai ligar pro ex, querer ligar na mesma hora ou depois, e você vai sonhar e você vai ter vários gatilhos, inclusive de coisas ruins também, violências. Sim, não é uma série muito fácil, mas eu tô aqui pra analisar e trazer uma perspectiva, né, de uma análise psicológica, trazer alguns fatos que estão um pouco aí por trás desse envolvimento do telespectador comum, né? Eu assisti aí, eu me permiti estar nesse lugar do telespectador comum, mas como eu sou uma pessoa terapeutizada, em vários momentos eu fiquei me autoanalisando no momento que eu estava ali assistindo o filme. Que é muito importante aí, né, a gente entender por que eu tô sentindo isso. Ah, eu tô sentindo isso porque eu tô sentindo falta disso, porque eu tô pensando nisso, porque ainda sinto isso, né? É importante a gente estar nesse lugar aí e entender também por que a gente está sentindo isso na perspectiva do filme também. Porque ele constrói uma narrativa que envolve a gente de várias formas, e perceba isso. Envolve a gente no clima, nas luzes. A gente sabe o momento do sexo por causa das luzes. Fica um momento ali aconchegante. Tem também vários fatores como música. Velho, tem uma música que eu uso na hora de fazer amorzinho gostoso, que tá no filme, no momento do amorzinho gostoso. Eu fico, meu Deus do céu, por quê? Então, assim, tem essas coisas, né, que pegam bastante a gente. Fazem a gente sentir do lado de cada tela. Então, o filme constrói bastante essa narrativa aí. Além de que ele pega as suas dores. E o filme pega bastante a dor da mulher que é casada, né? E ela vive aí uma certa solidão. Então traz um pouco a solidão da mulher que é casada, da mulher que é mãe, né? Traz o conflito e essa crise existencial entre ser mãe, mulher, esposa e não ter espaço aí para ser mulher, né? Só nessas funções desses papéis. Então entra muito nessa crise do como era a minha vida antes, como é a minha vida hoje. E muitas mulheres passam por isso, principalmente as que estão morando em relações longas, né, que são mães e etc. Só que, vou puxar aí um gancho. Quem escreveu esse filme, e eu percebi isso sem saber, foi uma mulher. Ela é roteirista, né, e é uma mulher americana, norte-americana. E essa série tem um diferencial, que é o seguinte: perceba que a série, ela pega nos detalhes, e a mulher que assiste, ela se deixa se envolver bastante pelos detalhes, ela se vê presa aos detalhes, porque essa roteirista, ela pega nisso também.
Eu acho que é um grande diferencial dessa série Sex Life das outras, porque as outras é muito mais o sexo pelo sexo, né? Aquilo ali, meteu, acabou, né? Vamos lá e tal. O fogo apocalíptico. Nessa série, ela pega bastante nos detalhes, nas nuances, no próprio sexo e fora do sexo também. Como, por exemplo, quando Billy, que é a personagem principal, ela... logo no final que ela reencontra o ex, ela sobe na moto, a câmera vai direto na mão dela segurando o corpo dele. Então, são coisas assim que a mulher sente na vida, no dia a dia, né? No detalhe da vida. Então, ela traz isso pro filme, as nuances, até respiração no sexo. São coisas que normalmente o universo feminino, ele pega, ele segura, ele capta. Até o olho no olho durante o sexo, gente. Eu sofri. Eu vou dizer que eu sofri muito assistindo ele. Mas ela... E aí, quem tá assistindo é completamente capturado. Eu não sei como é isso pro homem, mas pra mulher... Pelo menos a mulher que se apega aos detalhes, ela se apaixona. Ela revive memórias aí, né? Que são sutis, que é no detalhe. A subjetividade da mulher, pelo menos aí uma boa parte, tá muito ligada ao detalhe. Tá muito ligada ao sentimento, né? E a roteirista traz isso muito bem nos filmes, principalmente nos momentos de sexo com o ex. Então, preciso salientar isso, né? E aí, a vontade de voltar pro ex, se você viveu uma coisa assim boa nesse sentido com seu ex, fica grande por causa disso. E, voltando aí, né, pra série e na vida real, quando a gente tá num momento em que a gente tá em privação de algo bom, em privação de algo que é reforçador pra gente, a gente acaba entrando numa armadilha que é de lembrar e achar que a gente precisa muito de algo que era bom pra gente com alguém ou em determinado momento. Ainda que aquilo seja uma migalha, ainda que aquilo seja pouco. E é essa a grande sacada do filme, que eu acho um pouco quanto tóxica, porque não aprofunda isso, né? E, na verdade, só beira aí pro abismo. Billy, ela tá vivendo uma relação onde ela tá insatisfeita com o marido, com o esposo, inclusive sexualmente. A relação entrou numa rotina, ela vive pra ser mãe, pra ser esposa, pra cuidar da casa, e ela perdeu o que era muito reforçador pra ela, que era um bom sexo, que era gozar, que era de fato se envolver ali com o parceiro e eles viverem aquilo ali intensamente. Só que a relação que ela vivia antes com o ex dela era uma relação extremamente tóxica e abusiva. Na relação com o esposo também é abusivo. Ela vive algumas violências com ele. Só que antes com o ex era aquela paixão a ferro e fogo. A gente brigava, mas na hora de transar era maravilhoso. Quantas mulheres não vivem isso numa relação abusiva e ficam ainda mais presas a isso, né? Porque o amor, de fato, acontece ali no momento do ato sexual. Ele é tudo muito sincero e visceral ao mesmo tempo. Tudo muito claro, é um amor profundo. E o ex sabia onde era o clítoris, né? Sabia ali gerar prazer no corpo dela como um todo. E na relação que ela vive com o casamento, não, isso não acontece. Então perceba, ela tá em total privação do que é reforçador pra ela. Então ela vai se apegar e relembrar as coisas que são só boas. E aquilo vai ficar intenso pra ela. Normalmente a nossa mente já faz isso, né? Quando a gente sente falta de algo, a gente tende a lembrar muito mais do que era bom. Quando alguém parte, quando alguém vai embora, morre, ou quando a gente perde alguém, algo se rompe, quando a gente sai do trabalho, depois de um tempo quando a saudade bate, a gente só vai lembrar mais do que era bom, porque talvez, né, a gente esteja em privação de algo que, ou a vida não tá tão reforçadora assim, que a gente vai lembrar do que era reforçador antes, vai sentir falta e vai esquecer ou minimizar o que era ruim. E era exatamente o que Billy tava passando naquele momento, né, que era a personagem principal. Então ela começa a lembrar do ex, começa a escrever sobre o ex,
E não dá nada muito bom e eu não vou falar, assim, tudo sobre o filme. Mas então, olha esse conflito estabelecido, que é muito o que acontece na vida real, por isso muita gente tá se apegando ao filme, tá achando que é tudo de maravilhoso e esquece das coisas ruins aí, né? Vamos entender aqui um fator também muito importante, e olha como a perspectiva aí de uma roteirista mulher, uma escritora, quando ela escreve, ela captura esse universo feminino. Ela colocou uma psicóloga, que é Billy, personagem principal, para se relacionar com esse ex que precisa resolver várias coisas da vida dele. E ele foge de relacionamento íntimo, termina toda hora, enfim, uma relação completamente instável e abusiva. Aí a psicóloga, Billy, consegue perceber tudo isso na vida dele, né? E que ele precisa tratar questões da vida dele, fazer terapia, enfim, se resolver com o pai, etc. Ela consegue ver o além dele, que não se mostra tão aparente, porque ela é psicóloga. Só que aí isso é muito crítico, porque muitas mulheres se colocam nesse lugar de ser psicóloga de macho, principalmente numa relação abusiva, e elas ficam viciadas nisso. Elas se apegam ainda mais, dizem, não, ele precisa de mim, não, eu vou resolver os problemas dele, não, mas eu consigo ajudar ele. E aí ela fica ali numa relação onde ela tá sendo machucada, onde o outro tá sendo completamente irresponsável afetivamente com ela, só porque ela tá ali sendo a psicóloga dele também. Ela tá sendo a salvadora, ela tá sendo o ponto e o posto de emergência. Sendo que a sua função e o seu papel não deve ser esse. A sua função e o seu papel deve ser mulher, companheira, né? E você também precisa ser cuidada. E aí? Só que aí entra nesse vício de querer cuidar do outro, de querer salvar o outro e se mantém numa relação, porque não, ele não é exatamente isso, ele é isso por causa dos traumas dele, tá? E aí você vai continuar se mantendo na relação porque esperando o dia que ele vai ser a pessoa que você imagina que ele é e que ele deve ser. Pode ser que ele nunca seja. E aí, exatamente isso que acontecia. Ele reconhecia, ele falhava, depois vinha, pedia desculpas, mudava por um certo tempo, resolvia alguma coisa por um certo tempo e entrava no ciclo da violência, que é o que acontece nos relacionamentos abusivos. Eu erro, reconheço que eu erro, mudo por um tempo, depois eu erro em outra coisa, depois eu erro de novo a mesma coisa. Porque, de fato, eu não mudei. Só que ele também precisava daquela relação e entrava nessa codependência, os dois viciados e necessitados um do outro, né? Ela supria as carências dele, só que ele não conseguia manter isso, ele não conseguia, né, sustentar. E ela precisava também desse lugar de estar cuidando, tratando dele, né? E ao mesmo tempo ter a migalha do afeto, ter a migalha do sexo, né? Em determinados momentos, porque ele trabalhava aí com a coisa do reforço intermitente, que é uma hora eu te dou amor, outra hora eu não te dou, e ela ficava louca, ela esperava um momento que era o momento do amor, por isso ela ficava ali na expectativa, dentro da relação, sabendo, não, uma hora vai estar tudo bem, uma hora vai ser calmaria, não, uma hora ele me ama, eu sei que ele me ama, independente de tudo que ele tá fazendo de ruim comigo, naquela hora ali ele me ama e eu sei, e ela espera por aquele momento, e vira um vício, né, e vira uma dependência surreal. Então era um relacionamento completamente instável. E ela se liga a isso, ela lembra das coisas boas, apesar de que ela liga pra uma amiga e a amiga fica lembrando das coisas ruins, mas não chega a ser tão ruim pra ela, porque lembra aí do que eu falei, ela tá em estado de privação, ela precisa de um sexo que a satisfaça, né? E ela vai lembrando daquele fogo de paixão, e onde ela tá agora é um amor estável. É um amor que não tem aquele fogo. E aí é uma pergunta, será que a gente precisa mesmo viver em relações instáveis para se sentir bem, completa? O lado irracional, né, o lado do sentimento, acha que a gente precisa, mas de fato a gente não precisa. Né? A gente pode aprender novas formas de amar. Só que ela sentia esse vazio aí pela falta disso, pela falta do sexo bom. O esposo dela, né, a violentava, a estuprava, né? E aí entra num outro ponto importante, muitas mulheres estão sentindo falta de ter um sexo bom, né? Os homens estão aí emergindo em vídeos pornôs, né, que acham que sexo é só meter.
Que sexo é não sentir o corpo da mulher, não fluir no prazer junto, é não... O cara ali não consegue nem sentir quando ela vai gozar e se de fato ela tá gostando, né? Nosso corpo, o prazer não tá só na nossa genital. O prazer tá no corpo como um todo. Então eles se ligam aí a esse lugar do pornô, tanto que o esposo, né, pega a história e fica querendo seguir regras e manuais, né, pra dar o prazer à mulher dele que tá lembrando do ex. Mas não é sobre isso, não é sobre seguir manuais também, não é sobre isso, é sobre sentir, é sobre experimentar, é sobre pesquisar, é sobre escutar o corpo dessa mulher. Então essa série mostra também muito isso, e muitas mulheres ficam assim, meu Deus, achando o supra-sumo aquilo ali, porque muitas mulheres estão em falta disso, de um bom sexo, de um sexo também, às vezes, com um sentimento também, ou um sexo louco, né, que experimente todas as outras coisas, mas de fato seja real e não seja uma mera performance. Ok. Outro fator. A gente tem dificuldade, mulheres não encontram filmes pornôs, né, no mercado que prestem. Então, quando surge uma coisinha, por mais que seja ruim, a gente fica, ai meu Deus, é tudo. E não é de fato. É muito problemático em diversos pontos. Essa série também mostra um fator muito problemático, que é esse lugar da mulher que é pra casar e da mulher que não é. De uma forma muito sutil. Perceba que Billy, a personagem principal, antes dela casar, o cabelo dela era bagunçado. Ela se vestia com roupas bagunçadas e até sensuais e tudo mais, né? A maquiagem era bem carregada. Ela era uma mulher que transava com várias pessoas e que ela diz não contar pro esposo dela, porque senão ela ia ser vista como puta e como uma mulher não considerável para casar. Então perceba como isso, de alguma forma, entra num processo que é bem subliminar para quem está assistindo e que não se dá conta. A gente começa a construir no nosso imaginário realmente uma ideia de uma mulher que é feita para casar e não é. Inclusive no próprio imaginário masculino. Uma pessoa às vezes me olha ou olha para uma menina de cabelos cacheados e tatuagem, etc., e jeito de falar e de se comportar que não é recatado e do lar, como uma pessoa que vive poliamor, como já me disseram uma vez, que não é monogâmica, enfim, ainda que fosse, né? Isso não é justificativa e você não pode julgar o outro pela aparência e colocar numa caixinha. Então as pessoas, elas diminuem ou aumentam, né? Ou por querer escolher viver a vida de um jeito ou de outro, é taxado como sem valor, por causa desse lugar aí das caixas, dos preconceitos. E nem sempre toda mulher de cabelo cacheado vai viver o poliamor. Algumas escolhem sim, e tudo bem, e são valiosas do mesmo jeito. E outras não, são hétero e monogâmicas e nem sempre são lésbicas. Só que não é isso que é criado no imaginário, né, por causa dessas coisas que a gente assiste, né, dessas regras que são colocadas e que a gente não critica e não discute. Então, o filme traz muito isso de forma sutil. A mulher que é pra casar e a mulher que não é. Quer dizer que a mulher de cabelos bagunçados, que gosta de transas loucas, de transar na rua, de se satisfazer de todos os jeitos e de transar de uma forma diferente da comum e da habitual, né, que é papai e mamãe ou etc., ela não é pra casar. Né? A mulher que é casada, ela tem um jeito de transar e deve ser daquele jeito, tem que viver daquele jeito. Não tem que viver. E ela não tem que sair do casamento pra viver aquilo também. Então, é muito problemático isso no filme. O jeito de vestir, de se arrumar, de se comportar, de agir, de falar, é muito bem estabelecido. Inclusive, entra um outro ponto problemático também, que é da mulher negra no filme, que é amiga da Billy, e o cara, que é o homem branco, né, essa coisa também do homem branco hiperdimensionado, né, o prazer no corpo magro do homem branco, com o corpo traçado, e não está nisso, e do pau grande também,
Não é sobre ter pintos grandes, né? O prazer não tá nisso, mas o filme aborda isso como se fosse o suprassumo. Esse cara, esse mesmo homem branco, que é o que acontece na vida real, né? Hipersexualizando o corpo da mulher negra e colocando ela ali como objeto de um prazer de outro. Então o cara filma ali, coloca pra filmar e mostrar ao vivo ele transando com uma mulher negra, né? Então isso também é muito problemático, que é esse lugar da mulher negra que não tem sentimento, que é corrompida, né? Que tudo bem corromper ela, que ela não precisa ser perguntada, que ela não precisa ser ouvida, ser acessada, tá tudo bem eu fazer o que eu quiser com ela. Percebem que é muito violento e tem essas imagens subliminares que só reforçam o lugar de mulheres de uma forma preconceituosa. Outro fator aí que tá muito forte no filme e que talvez você não se dê conta, né, é que ele é um filme que traz inclusive aí alguns aspectos científicos sobre a monogamia e a não monogamia. E aí fala que não tem como se viver numa relação, mais ou menos isso, né? Numa relação por muitos anos, se não romper aí esse lugar da monogamia. Entendo que, de alguma forma, a monogamia pode ter sido construída, foi construído, né, socialmente. E seja para aprisionar corpos, seja para padronizar aí, para ter o controle da mulher ou não, ok. Tá aí, né? É um dado social. Só que construir uma outra regra baseado em estudos, né, do que o animal sente e que nós sentimos, para que também crie uma outra regra que violente e force as pessoas a viver relacionamentos não monogâmicos, tá fazendo igual a quem força a ter relacionamento monogâmico, né? Então, deixa a cabo da pessoa de que ela escolha o que ela quer viver. E hoje em dia a gente tem se aberto e discutido diversas outras formas de relacionar, mas não criar regras ou diminuir quem escolhe viver numa relação monogâmica ou quem não escolhe viver numa relação monogâmica. E ao mesmo tempo que no filme também é muito problemático construir aí e romantizar esse lugar de que tá tudo bem eu trair, se for para eu não negar a mim mesmo e meus desejos. E não está tudo bem. Não está tudo bem se você está mentindo para outra pessoa, para o companheiro que está do teu lado, a companheira que está do teu lado, que não escolheu viver essa vida, que escolheu a monogamia. Você precisa não mentir para si mesmo, ok, mas você precisa também não mentir para outra pessoa. E você precisa deixar claro para ela os teus desejos e o que você quer. Só que aí o filme, né, a série coloca esse lugar de que a pessoa quer se saciar, mas ao mesmo tempo não quer largar o que tem nas mãos, o que é seguro, o que é estável. Enquanto o outro não tem o direito de escolher se quer continuar numa relação em que ele vai ser traído ou não. Então, se você tem um contrato monogâmico e você quer estar com outras pessoas, sente desejo por outras pessoas, o desejo vai vir, é natural mesmo, só que é você que escolhe se você vai suprir, se você vai entrar no ato desse desejo, vai continuar alimentando nele ou não. E para isso é importante que o outro saiba, para que o outro tenha o direito de escolher se ele quer continuar ou não. Quando você trai, enganando o outro, mentindo ou ocultando, você está sendo abusivo também. Então, esse é um fator problemático do filme, né, também, que a gente precisa abordar, que a gente precisa falar. Para uma relação ser duradoura, nem sempre é sobre trair, né? Nem sempre é sobre você não viver uma relação monogâmica. Não é sobre isso, né? O filme vai tentando crescendo, os dois vai construindo, o esposo e Billy vai tentando construir uma relação mais saudável, ele escutando mais ela, saindo um pouco dos manuais, das fórmulas, para escutar e ouvir, e o desejo dela volta e desperta, e ela não consegue manter aquilo ali. E vai lá saciar o desejo dela, mais enganando, mais mentindo, mais traindo. E isso não é legal. Isso também não é responsabilidade afetiva. Se você não quer se privar,
ao menos deixe claro para o outro, né, ter essa consciência. Então, esses são alguns pontos muito críticos sobre o filme. Não sei se eu consigo lembrar de mais alguma coisa aqui agora, mas é isso. Eu acho que tem uma visão aí do lugar da mulher que é importante, em outros filmes não tratam, mas a série tem alguns fatores problemáticos que não aprofundam e não quebram alguns estigmas importantes e acabam reforçando no imaginário o lugar do preconceito, né? O lugar de voltar para uma relação abusiva, esquecendo das coisas ruins, e achando que tá tudo bem só satisfazer o meu desejo. Talvez a pessoa saia dali destruída depois de satisfazer o desejo e destruir a sua vida, as coisas boas em outra relação, que nem sempre é bom estar numa paixão instável, nem sempre amor é sobre um relacionamento louco que tira o cabelo. Amor pode ser estável, e amor são comportamentos que você vai aprendendo e construindo de forma conjunta, né? O sentimento, ele nunca é o mesmo sempre. Ele passeia, ele transita. Se a gente só se deixar levar pelo sentimento para viver uma relação no sentido de, eu vou viver com aquela pessoa até eu sentir isso, até o fogo tá aqui dentro, não, nada vai dar certo, nada vai fluir, nada vai ser duradouro. Porque sentimentos transitam, mudam, passam. A gente vê isso na relação com nossos pais, né? Na relação com as pessoas que estão perto da gente. A gente não tá todo dia com o coração batendo. A gente tá odiando, a gente não tá gostando. Só que a gente escolheu amar aquela pessoa e a outra pessoa escolheu amar a mim. E os dois aprendem comportamentos saudáveis de nutrir um ao outro e nutrir este amor, né? E isso é o mais importante. Isso é o que mantém, né, uma relação, não o sentimento. O sentimento não mantém, e se a gente se apegar ao sentimento, inclusive, nossas relações também vão ser instáveis, porque a gente vai estar insaciável, querendo sentir aquele desejo o tempo inteiro, e pode até cobrar demais do outro, e cobrar demais da gente, e sabotar a nossa relação. Então, isso pode ser construído conjuntamente. E nem sempre o que acende a chama do meu coração é o lugar que vai me fazer bem, é um lugar saudável. E dá pra gente encontrar o nosso prazer de outras formas. E a sua vida não é um filme pornô, né? Vai ter... Num filme pornô é tudo muito lindo, é tudo muito perfeito, não tem suor, né? As pessoas não param, cansada, não dá cãibra. Não dá cãibra num filme pornô, né? As pessoas não ficam naquela posição, não tem aquele clima, aquela coisa que parece... Não é, na vida real tem... O corpo é diferente, né? É tudo diferente. Então, também é muito problemático a gente querer romantizar e viver aquele sexo perfeito, que nem sempre é perfeito, né? Mas a gente pode se descobrir nele, ensinar o outro formas, né? Se os dois estão abertos à escuta, isso é muito importante. E homens, parem de assistir pornô, porque isso destrói aí totalmente a profundidade de um sexo, né? Inclusive, você pode chegar a ter orgasmos rápidos, né? Assim, ejaculação precoce, por causa do filme pornô também, se você não sabe disso. Então, trabalhe aí, flua no sexo a dois de forma despretensiosa e ao mesmo tempo curiosa, né? Aberta para sentir, para experimentar, para dar, para receber também, longe da performance, longe dos manuais, para entender aí os pontos importantes, ponto G, o que é um clítoris, e identificando ali, dando tempo com calma para o processo. Um outro último ponto tá dentro aí desse lugar, né, de insegurança e disputa entre os homens do tamanho do pau. E não é sobre isso, né? Tem caras com pinto considerado pequeno e que dá muito prazer para a mulher. Não é sobre isso, é sobre outras questões. Então é importante também desconstruir essa masculinidade que se torna um pouco tóxica, não só para as mulheres que são violentadas por causa disso, mas para os homens também,
que também são violentados, se sentem inseguros, enfim, e buscam referenciais que só vai empurrar eles para longe do que é bom para a mulher e para ele também. Então é isso, são algumas óticas, né, olhares aí sobre a perspectiva aí de uma psicóloga assistindo esse filme e também sentindo um pouco como ser humana, também me autoanalisando, que é muito importante. Mulher, pare de ser psicóloga de macho, pelo amor de Deus. E agora assiste aí a série nessa outra perspectiva e me conta outros pontos que vocês viram que eu não consegui ver, né? Que eu quero saber. Beijo, beijo e tchau!